A maior tragédia do homem moderno não é que ele careça de ambição, é que ele permite que muitas vozes ocupem sua mente. Ele trocou profundidade por ruído. Ele busca movimento em vez de significado. Sua atenção está dividida e, portanto, seus resultados estão diluídos. Deixe-me falar claramente. O homem que tem sucesso não é o homem que tenta tudo. É o homem que escolhe uma coisa e não recua. O homem que não pode ser interrompido. O homem que não pode ser alcançado por cada ideia passageira ou tolo passageiro. O homem que, quando solicitado a dividir seu foco, responde: estou ocupado com o destino. Andrew Carnegie uma vez me disse: concentração é meu lema. Primeiro honestidade, depois indústria, depois concentração. Essa não era uma declaração vazia. Carnegie dirigia um império não porque perseguia cada oportunidade, mas porque sabia como fechar a porta para qualquer coisa que não servisse ao seu objetivo. Quando os homens vinham com distrações, ele ouvia educadamente e então retornava à fornalha de seu propósito. Agora eu lhe pergunto, você permite que cada sino que toca, cada solicitação trivial, cada lampejo de impulso roube sua mente? Se sim, seu futuro está sendo drenado, não pelo fracasso, mas pela distração. Henry Ford construiu uma revolução não mexendo em várias coisas, mas simplificando. Ele se recusou a desperdiçar pensamentos no desnecessário. Ele não construiu 10 carros. Ele construiu um carro bem e o entregou às massas. As pessoas perguntavam por que ele só fazia um modelo. Sua resposta: você pode tê-lo em qualquer cor, desde que seja preto. Por quê? Porque ele não buscava aplausos, buscava eficiência. Ford entendeu o que poucos homens aprendem, que o foco não é limitação, é libertação. Ele eliminou o excesso de opções para que sua atenção pudesse ser direcionada para o que mais importava, a maestria. Isso, meu amigo, é uma lição que você deve levar a sério. Sua energia é sua moeda mais valiosa, e cada vez que você permite que seus pensamentos vagueiem, respondam, reajam, você está gastando poder que deveria ter sido investido em sua missão. Pense em Thomas Edison trabalhando em seu laboratório, às vezes dormindo em um banco porque não desejava perder nenhuma hora longe de seu trabalho. Ele não respondia a cada chamado, não entretinha cada ideia. Ele trabalhava. Ele se concentrava, ele criava, e quando perguntado sobre seus fracassos, ele não lamentava. Simplesmente dizia: não fracassei, simplesmente encontrei 10.000 maneiras que não funcionarão. Essa é a mentalidade de um homem que não está disponível para a distração. Um homem que fechou seus ouvidos à dúvida e abriu seu coração apenas ao propósito. Deixe-me dar-lhe agora uma prática, uma que treinará sua mente para obedecer à voz do propósito, não às vozes do mundo. Cada manhã, antes de tocar o mundo exterior, antes de falar, antes de ler, antes de ser exposto a qualquer ruído, tire 10 minutos em quietude. Nesse silêncio, fale seu propósito em voz alta. Leia-o da página, ou melhor ainda, recite-o de memória. Então pergunte a si mesmo apenas uma coisa: o que devo fazer hoje para honrar este propósito? Essa pergunta moldará suas ações, silenciará o desnecessário, revelará o tolo e elevará o essencial. Charles Schwab, que levou a US Steel através de sua infância até um poder imenso, entendia profundamente este princípio. Ele trabalhava a partir da prioridade, não da urgência. Ele treinou seus subordinados para trazerem-lhe apenas o que era necessário e deixarem o resto. Os dias de Schwab não eram governados pela pressão, mas pela direção. E isso deve se tornar seu objetivo. Você não é uma criatura de reação. Você é um homem de visão. Mas se você está sempre reagindo, sempre disponível, sempre mudando, sempre respondendo, você nunca construirá nada de peso. O poder não tolera divisão, exige lealdade. E sejamos claros, ser ambicioso, mas preguiçoso, nem sempre se trata de esforço físico. Muitas vezes se trata de deriva mental, a preguiça do foco não treinado. Você pode se sentir ocupado,
Mas isso não é o mesmo que ser eficaz. O homem eficaz é deliberado. Ele diz não mais do que sim. Ele fala menos e constrói mais. Ele ouve para dentro e fecha a janela para o ruído exterior. Ele elimina o não essencial e repete o essencial até que a maestria seja automática. Que esta seja a sua regra. Nada entra no templo de sua mente que não sirva ao seu propósito superior. Escreva-a em papel. Fale-a em voz alta. Coloque-a onde você a verá. E se você deve escolher entre uma dúzia de tarefas médias e um movimento essencial, você escolhe o essencial, porque o mundo está cheio de homens ocupados e pobres. Mas o homem de riqueza na mente, no espírito, na fortuna, é o homem de foco. Diga em voz alta: não divido meu foco, não entretenho distrações. Meu propósito é a voz mais alta que ouço. Agora vou deixá-lo com esta imagem. Um homem caminhando em uma corda bamba não pode se dar ao luxo de olhar para a multidão. Ele deve manter seus olhos fixos à frente, sem se mover. Não porque tem medo de cair, mas porque decidiu atravessar. Você é esse homem, e seu futuro é a corda. Mantenha seus olhos à frente e caminhe. Vamos agora prosseguir para o próximo movimento desta reforma. Não há maior segredo na formação de homens do que este. Você é o que você repete. Não uma vez, não em explosões de emoção, mas diariamente, silenciosamente, implacavelmente. Se um homem fala de fraqueza com frequência suficiente, ela se torna seu nome. Se ele repete a dúvida com convicção, ela se torna sua lei. E se ele diz a si mesmo que está cansado, incapaz, tarde demais, muito quebrado, então até mesmo a ambição mais forte morrerá silenciosamente sob o peso de sua própria língua. Mas aqui está o poder que você deve agora aproveitar. Sua mente subconsciente não discute com você. Ela obedece, e naquilo que você a alimenta, ela se torna. Alimente-a com medo, e ela constrói uma prisão. Alimente-a com poder, e ela constrói um reino. Por isso digo isto, você deve falar apenas do que deseja se tornar, não do que você teme, não do que você sente, do que você pretende ser, conforto da resistência. Mas os grandes homens entendem que o desconforto é o preço da transformação. Carnegie não via as longas horas como um castigo. Ele as via como o custo necessário da grandeza. Edison não via os fracassos como derrotas. Ele os via como passos necessários para a descoberta. Ford não via os obstáculos como barreiras. Ele os via como oportunidades para inovar. O desconforto, então, não é algo a ser evitado, é algo a ser reinterpretado. Não é o inimigo do progresso, é o catalisador do crescimento. Aqui está a prática. Cada vez que você sentir resistência, em vez de tentar ignorá-la ou superá-la por pura força de vontade, reconheça-a, saúde-a, diga internamente: ah, aí está você, resistência. Você é o sinal de que estou crescendo. Esta simples reinterpretação muda sua relação com o desconforto. Ele não é mais algo a temer. É algo que você reconhece como a sensação do crescimento. É o som de sua antiga identidade morrendo e sua nova identidade nascendo. Thomas Edison entendia isso tão bem que tinha uma frase para isso. Quando um experimento fracassava, ele não dizia "isso é doloroso" ou "isso é um desastre". Ele dizia "isso é fascinante, agora sei mais uma forma que não funciona". Ele mudou completamente sua interpretação do fracasso. Ford tinha uma interpretação semelhante dos problemas. Quando enfrentava um obstáculo aparentemente insuperável, ele não o chamava de problema. Ele o chamava de oportunidade de design. Esta reinterpretação mental mudou completamente sua relação com os contratempos. Carnegie, talvez o mestre supremo da reinterpretação, via as crises como momentos de clareza. Quando seus concorrentes entravam em pânico durante as recessões econômicas, Carnegie via oportunidades para adquirir empresas a preços reduzidos.
Não porque fosse mais inteligente, mas porque interpretava a mesma realidade de maneira diferente. Sua tarefa agora é criar suas próprias reinterpretações para cada forma de resistência que o detém. Se for cansaço, você poderia reinterpretá-lo como energia sendo redistribuída para o mais importante. Se for medo, poderia reinterpretá-lo como excitação não reconhecida. Se for dúvida, poderia reinterpretá-la como a mente explorando todas as possibilidades antes de se comprometer. Essas reinterpretações não são jogos mentais. São ferramentas poderosas que reconfiguram a forma como sua mente subconsciente processa a experiência. E quando seu subconsciente começa a ver a resistência como parte do caminho, não como um bloqueio no caminho, sua capacidade de agir muda dramaticamente. Terceiro, você deve converter a disciplina em identidade. Esta é talvez a mudança mais poderosa de todas. Em vez de ver a disciplina como algo que você faz, você começa a vê-la como algo que você é. Edison não praticava a perseverança. Ele era perseverante. Era sua essência, não sua atividade. Ford não implementava a inovação. Ele era um inovador. Era sua identidade, não sua ocupação. Carnegie não empregava a liderança. Ele era um líder. Era sua natureza, não sua estratégia. E aqui está o segredo que descobri ao estudar esses homens. Eles não se tornaram disciplinados e depois alcançaram grandes coisas. Eles decidiram que eram homens de disciplina, e essa identidade produziu as ações que levaram às suas conquistas. A identidade sempre precede o comportamento sustentado. Você pode se forçar a agir contra sua identidade percebida por um tempo, mas eventualmente seu comportamento voltará a se alinhar com quem você acredita fundamentalmente que é. Então sua tarefa, talvez a mais importante de todas, é reconstruir sua identidade. Não como o homem que tenta ser disciplinado, mas como o homem que é disciplinado até a medula. Isso começa com suas declarações diárias, como discutimos, mas vai além. Implica mudar sua linguagem interna em cada momento de decisão. Em vez de "eu deveria fazer isso", que implica obrigação externa, diga "eu faço isso porque é quem eu sou". Em vez de "preciso ser mais disciplinado", que implica deficiência, diga "expresso minha disciplina natural em cada ação". Observe a diferença sutil, mas profunda. O primeiro conjunto de frases vive no reino do esforço. O segundo conjunto vive no reino da expressão natural, e seu subconsciente responde de maneira muito diferente a cada um. Esta reestruturação da linguagem pode parecer semântica, mas é muito mais. É reprogramação neurológica. Cada vez que você fala a partir de uma identidade de poder, em vez de uma identidade de esforço, você está reconstruindo os caminhos neurais que eventualmente farão com que essa identidade se sinta como seu estado natural. Edison não dizia, "devo continuar tentando depois deste fracasso". Ele dizia, "é claro que continuo. O que mais um inventor faria?". Ford não dizia, "preciso encontrar soluções para estes problemas". Ele dizia, "como inovador, naturalmente vejo soluções onde outros veem obstáculos". Carnegie não dizia, "deveria aproveitar esta oportunidade". Ele dizia, "como construtor de impérios, reconheço as oportunidades e ajo decisivamente". Todos eles falavam a partir de uma identidade estabelecida, não em direção a uma identidade desejada. E agora você deve fazer o mesmo. Você deve falar, pensar e agir, não como o homem que está tentando ser, mas como o homem que fundamentalmente é. Não é fingimento. É reconhecimento de sua natureza mais verdadeira, uma natureza que tem estado obscurecida por anos de programação limitante, mas que sempre esteve lá. Então, diga agora, "não sou um homem preguiçoso que tenta ser disciplinado. Sou um homem de poder e disciplina que tem estado temporariamente agindo abaixo de minha verdadeira natureza".
E a partir de hoje, me alinharei completamente com quem realmente sou. Esta é a mudança final e mais poderosa. O verdadeiro alinhamento não é forçar-se a fazer o que uma parte de você resiste, é integrar todas as partes de você, até mesmo as que parecem resistir, em uma visão unificada de quem você realmente é. Quando você alcança este alinhamento, a disciplina deixa de ser uma luta. Ela se torna a expressão natural de seu ser mais verdadeiro. E esse, meu amigo, é o segredo final dos homens que mudaram o mundo. Eles não eram super-heróis, não nasceram diferentes. Simplesmente descobriram ou decidiram quem realmente eram. E então permitiram que essa identidade se expressasse naturalmente em cada ação que tomaram. Você pode fazer o mesmo. Na verdade, você deve fazê-lo. Porque o mundo precisa da sua versão mais poderosa, sua expressão mais verdadeira. E essa expressão só vem quando você para de lutar contra si mesmo e começa a viver a partir da identidade de quem você realmente é. Agora, enquanto nos aproximamos do final desta exploração, há uma verdade final que você deve entender. O caminho que você está empreendendo não é fácil. Haverá dias em que tudo o que discutimos parecerá teórico, distante, até mesmo impossível. Haverá momentos em que a velha identidade, os velhos padrões, as velhas justificativas voltarão com uma força esmagadora. Nesses momentos, lembre-se disto: a transformação não é linear, não é uma linha reta de progresso constante. É uma espiral. Às vezes subindo, às vezes parecendo retroceder, mas sempre, se você persistir, movendo-se para cima em termos gerais. Edison não inventou a lâmpada em um dia perfeito de experimentação ininterrupta. Houve dias de avanço, dias de estagnação, até mesmo dias de retrocesso aparente, mas ele nunca confundiu um dia ruim com uma identidade falha. Ele nunca disse: "Este fracasso prova que não sou um inventor." Ele disse: "Este fracasso é parte do que significa ser um inventor." Ford não construiu seu império sem contratempos. Houve momentos em que parecia que todo o projeto poderia colapsar, mas ele nunca confundiu um revés temporário com uma visão defeituosa. Ele nunca disse: "Este problema prova que minha ideia é impossível." Ele disse: "Este problema é parte do processo de tornar o impossível realidade." Carnegie não criou sua fortuna sem perdas. Houve investimentos que fracassaram, decisões que lamentou, oportunidades que perdeu. Mas ele nunca confundiu um erro com um caráter defeituoso. Ele nunca disse: "Esta perda prova que não estou destinado à grandeza." Ele disse: "Esta perda é o custo da educação no caminho para a grandeza." E agora você deve adotar a mesma perspectiva. Quando se encontrar recaindo em velhos padrões, não veja isso como prova de que a transformação é impossível. Veja-o como parte integral do processo de transformação. A antiga identidade não morre sem lutar. Os padrões antigos não se dissolvem sem resistência. As justificativas antigas não desaparecem sem uma última tentativa desesperada de mantê-lo onde você está. Mas lembre-se, essa resistência não é um sinal para desistir. É um sinal de que você está fazendo exatamente o que deve fazer. É o velho eu lutando para sobreviver enquanto o novo eu emerge. É nesses momentos de maior resistência que a nova identidade é forjada. Não nos dias fáceis, mas nos dias em que tudo em você quer voltar ao que era confortável, conhecido, familiar. Nesses dias, volte às práticas que discutimos. Fale sua nova identidade com ainda mais convicção. Visualize sua visão com ainda mais emoção. Reinterprete a resistência com ainda mais clareza. E haja, a partir do seu eu mais verdadeiro, com ainda mais determinação. Porque aqui está a verdade final. A diferença entre o homem que permanece ambicioso, mas preguiçoso, e o homem que se torna uma força da natureza, não é a ausência de dias difíceis, momentos de dúvida ou períodos de retrocesso. A diferença é o que ele faz com esses dias,
momentos e períodos. O homem que permanece preso os vê como confirmação de suas limitações. O homem que se transforma os vê como oportunidades para reforçar sua determinação. E agora, com tudo o que você aprendeu, com todas as ferramentas que adquiriu, com toda a compreensão que ganhou, qual será você? Eu acredito que a resposta já está clara. Você não é mais quem era quando começamos. Você já começou a ver a verdade, que a preguiça nunca foi sua natureza, que a inconsistência nunca foi seu destino, que a mediocridade nunca foi seu teto. A verdade é que você sempre foi o homem de poder, o homem de ação, o homem de impacto. Você simplesmente tem vivido uma história que outra pessoa escreveu para você, ou que você mesmo escreveu durante um momento de dúvida ou medo. Mas essa história termina hoje, e uma nova história, sua verdadeira história, começa. Não é a história do homem que tenta mudar, é a história do homem que lembra quem sempre foi, sob as camadas de programação limitante. É a história do homem que para de lutar contra sua natureza e começa a expressá-la plenamente. Então, vá agora. Não como alguém que está tentando se tornar algo novo, mas como alguém que finalmente está sendo quem realmente é. Vá com a certeza de Edison, a visão de Ford, a determinação de Carnegie. Vá com a clareza de saber que cada ação que você toma não é um esforço, mas uma expressão. Não é uma luta, mas um alinhamento. Vá e viva sua verdadeira natureza. O mundo já esperou o suficiente. E lembre-se, repita esta mensagem não até que você a entenda intelectualmente, mas até que ela se torne a base mesma de como você percebe a realidade. Repita-a até que suas palavras já não sejam necessárias, porque a verdade que ela contém se tornou a verdade pela qual você vive. Nesse dia, quando olhar para trás para quem você pensava ser, você sorrirá com a mesma compaixão com que um adulto olha para uma fotografia de sua infância. Você reconhecerá que aquela pessoa era você, em um estágio anterior de desenvolvimento, mas não era completamente você. Não era sua expressão mais completa. E então você olhará para frente, não com desejo ou esperança, mas com a certeza tranquila de que cada dia você se aproxima mais da plena expressão de seu verdadeiro poder. Não através da luta ou do esforço, mas através do alinhamento mais perfeito com quem você realmente é. Nesse dia, a ambição e a ação não estarão mais separadas em sua experiência. Serão simplesmente aspectos diferentes da mesma expressão unificada. Nesse dia, a disciplina não será mais algo que você tenta manter. Será simplesmente a forma natural como você opera. Nesse dia, a preguiça não será algo contra o qual você luta. Será um conceito tão estranho à sua natureza quanto voar é para um peixe, ou nadar é para uma águia. Nesse dia, você será livre, não da responsabilidade, mas da divisão interna que faz com que a responsabilidade se sinta como um fardo. E esse dia, meu amigo, está mais próximo do que você pensa. De fato, ele pode começar agora mesmo, com a próxima ação que você tomar, a próxima palavra que você falar, o próximo pensamento que você escolher manter. Você escolherá o alinhamento ou a divisão, a expressão ou o esforço, a verdade ou a ilusão. A escolha sempre foi sua. E agora, com as ferramentas que você recebeu, essa escolha é mais clara e mais poderosa do que nunca. Escolha sabiamente, escolha com verdade, e observe como seu mundo se transforma ao seu redor. Agora, deixe-me compartilhar algo final com você. Algo que aprendi não de meus mestres, mas de minha própria vida. A preguiça que uma vez senti não era minha inimiga, era minha professora. Ela estava me mostrando onde eu estava desalinhado, onde eu estava vivendo a partir de uma identidade falsa, onde eu estava tentando me forçar em direção a algo que não ressoava com o meu ser mais profundo. E a disciplina que eventualmente descobri não foi uma força que impus sobre mim mesmo.
Foi uma expressão que liberei de mim mesmo quando finalmente encontrei algo tão profundamente alinhado com minha natureza que a ação se tornou uma alegria, não uma obrigação. Talvez você também descubra que a preguiça que tem combatido não é sua inimiga. Talvez seja simplesmente um indicador, apontando-o para um alinhamento mais verdadeiro com sua natureza mais autêntica. Talvez a disciplina que você tem perseguido não seja algo que deva impor sobre si mesmo. Talvez seja algo que você descobrirá naturalmente quando encontrar um caminho que ressoe tão profundamente com seu ser, que segui-lo se sinta como voltar para casa, não como marchar para a batalha. Não posso lhe dizer qual é esse caminho para você. Ninguém pode. É algo que apenas você pode descobrir através da ação, da reflexão, da experimentação, do fracasso, do sucesso e todas as ricas experiências que compõem uma vida vivida conscientemente. Mas o que posso lhe dizer é isto: esse caminho existe e está mais próximo do que você pensa. Muitas vezes está logo abaixo da superfície dos deveria e teria que você acumulou ao longo dos anos. Às vezes está nas coisas que você faz sem esforço, tão facilmente que nem as reconhece como indicadores de seu verdadeiro poder. Às vezes está nas coisas que o fascinam tão profundamente que você perde toda a noção do tempo enquanto as explora. Às vezes, está nas coisas que você faria mesmo se ninguém o pagasse, elogiasse ou sequer notasse. E quando você encontra esse caminho, a transformação que tem buscado ocorre quase sem esforço. Não porque a disciplina não seja mais necessária, mas porque a disciplina se torna uma expressão de alegria, não uma imposição de vontade. Este é o segredo final. Aquele que transcende até mesmo os poderosos ensinamentos de Carnegie, Ford e Edison. É o segredo que descobri em minha própria jornada e que agora ofereço a você. Não tente se tornar outra pessoa. Não tente se forçar a caber em uma definição de sucesso ou poder que não ressoa com seu ser mais profundo. Em vez disso, descubra quem você realmente é, sob todas as camadas de condicionamento e expectativas. E então, expresse essa verdade com toda a disciplina, o foco e a determinação dos grandes homens que estudamos. Essa combinação de autoconhecimento autêntico e execução implacável é a fórmula verdadeira e duradoura para uma vida de impacto, significado e realização. Então agora, enquanto concluímos, deixo-o com esta pergunta final. Quem você realmente é, sob todos os deveria e teria que? E como você expressará essa verdade no mundo, com toda a disciplina e poder que são seu direito de nascença? Responda a essa pergunta, não apenas com palavras, mas com ação alinhada e consistente, e você descobrirá que a preguiça que uma vez o definiu se dissolve como a névoa diante do sol nascente. Não porque você a venceu, mas porque você emergiu em uma realidade onde simplesmente não há lugar para ela. Vá agora, não como um homem em guerra consigo mesmo, mas como um homem finalmente em paz com sua verdadeira natureza. Vá como o homem que você sempre foi destinado a ser. Vá e transforme não apenas sua vida, mas o mundo que você foi chamado a impactar. Vá e lembre-se, a grandeza nunca foi algo a alcançar, sempre foi algo a liberar. Sua grandeza está esperando. Tem esperado toda a sua vida. Agora é o momento de deixá-la livre.